Bora lá, meu povo! Fortaleza mira novo volante no mercado. Davi Luiz retorna e discute futuro com a diretoria. Rodrigo de saída. Leão definido com mudanças contra o Bragantino. CBF detalha mais 4 rodadas do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, sabadão, dia 26 de julho de 2025. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 18 horas e 30 minutos para Fortaleza e Bragantino. Jogo na Arena Castelão, válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu queria até começar trazendo mais 4 rodadas que a CBF divulgou ontem no final da noite. Então, nós já tínhamos as rodadas definidas no Brasileirão até o duelo contra a equipe do Corinthians no dia 3 de agosto. E agora sabemos as rodadas 19, 20, 21 e 22. Eu vou trazer aqui na tela para você anotar bem direitinho. A gente já sabia que o Leão encarava o Bragantino hoje às 18h30 na Arena Castelão pela 17ª rodada. Sabia também que o Fortaleza encara o Corinthians pela 18ª rodada no dia 3 de agosto às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Mas entre esses dois jogos tem um jogo também de uma rodada que o Fortaleza não jogou, porque o seu adversário estava jogando pelos playoffs da Sul-Americana, que é Grêmio e Fortaleza. O jogo acontece na terça-feira da semana que vem, ou seja, dia 29, às 8h30 da noite, lá na Arena do Grêmio. Então você encaixa esse jogo entre Grêmio e Fortaleza, entre o jogo de hoje e o jogo contra o Corinthians no domingo que vem. Aí a CBF divulgou mais 4 rodadas, anota aí, tá? 20ª rodada, 19ª, 22ª e 21ª. Pela 19ª rodada, o Fortaleza encara o Botafogo no dia 9 de agosto, um sábado, às 8h30 da noite. Por que esse jogo é sábado? Porque na terça-feira, o Fortaleza encara a equipe do Vélez às 7 da noite, se eu não me engano, na Arena Castelão, jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores. Depois o Fortaleza joga contra o Fluminense no Maracanã, sábado, dia 16 de agosto, às 4 da tarde. Jogou pela 20ª rodada. Por que esse jogo é sábado? Porque na outra terça, Fortaleza encara o Vélez pelo jogo da volta lá na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. Aí depois a gente pega o Mirassol pela 21ª rodada, se joga dia 23 de agosto, um sábado também às 4 da tarde, e depois pega o Inter pela 22ª rodada, dia 31 de agosto, fechando aí o mês de agosto, o domingo, 8h30 da noite. Então o Fortaleza vai jogar muito dia de sábado, só contra o Internacional, que é no domingo, fechando o mês. Então a maioria dos jogos pelo Brasileirão vão ser aí no sábado, tá bom? Apenas Corinthians e Fortaleza e Inter e Fortaleza serão no domingo. Anotou tudo? Já bate o print aí, espalha nos grupos pra galera que ainda não tá sabendo as 4 rodadas desmembradas ontem pela CBF. Turma, ontem a torcida do Fortaleza deu show no treino aberto. E se faltava ânimo, se faltava motivação para esse jogo de hoje, não falta mais. Todas as organizadas, os movimentos, as páginas, os influenciadores, os canais do YouTube se uniram em prol de apoiar o Fortaleza rumo à vitória hoje contra o Bragantino. Só a vitória importa. Ontem foi uma grandíssima festa, gostaria de parabenizar, certo? As organizadas, a todo mundo que se juntou para fazer essa belíssima festa lá no treino aberto no PC. Foi muito bacana também o elenco e a comissão técnica liderada por Renato Paiva, dando volta no campo para cumprimentar os torcedores nas arquibancadas. Isso foi muito bacana também. Então, tomara, galera, de coração, que o que aconteceu ontem reverbere hoje, né? Nas arquibancadas,
com a continuidade da festa e também no resultado da partida, que o Leão saia vencedor. Foi muito massa ontem, tá? Parabéns à torcida do Fortaleza. Eu estive lá até depois do fim, dentro do gramado, fazendo a cobertura pelo Expresso e pela Guigui como imprensa, então foi muito bacana. Foi um acerto do Fortaleza essa liberação para o treino aberto. O torcedor estava doido para ir dar esse abraço no time, essa manifestação de apoio, e se Deus quiser, vamos ganhar do Bragantino hoje. E qual a provável escalação do Fortaleza? Bom, o GE trouxe uma escalação com mudanças e eu já quero que você anote aí, tá? Provável escalação do Fortaleza tem Vinícius Silvestre no gol, Tinga, Gaston Ávila, Kusevich e Diogo Barbosa, Lucas Sacha, Matheus Pereira e Pochettino, Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro, com o Marinho, entre parênteses ali, no lugar do Herrera. Então, já temos algumas mudanças. O Globo Esporte trouxe essa escalação porque muitos dos jornalistas meio que conseguiram sacar ontem ali no finalzinho do treino que pode vir a ser de fato essa escalação. E olha, eu confesso que é uma escalação bem bacana, tá? Torcer pro Vinícius Silvestre aí ser mais seguro do que o Magrão, a defesa se comporte bem, com o Tinga retornando, Diogo Barbosa consiga fazer um jogo decente, a dupla de zaga se comporte bem, o meio de campo tá dando liga, o Sacha, o Matheus Pereira e o Pochettino, o Herrera, se jogar no lugar do Marinho, que jogue tão bem ou até melhor do que a sua estreia contra o Bahia, o Breno Lopes acerte mais do que erra e o Adam Bareiro seja matador no lugar do Lucero, que tá fora, mas pode ser que o Davidson jogue também. Então, vamos aguardar. Eu acho que essa escalação aí é uma escalação boa. Não faria nenhuma alteração, não, tá? Mandaria essa escalação aí mesmo. E vamos torcer. Torcer para que dê tudo certo e o Fortaleza consiga fazer um jogo, pelo menos para ganhar. Não precisa ser aquele primor de jogo, não precisa ser aquilo que a gente espera, mas pelo menos que traga a vitória. O resultado hoje é o que mais importa. Eu quero saber a opinião de vocês. Já comenta aqui abaixo. Ontem no treino aberto nós vimos Bruno Pacheco, ainda com uma fitinha lá onde ele sofreu a lesão, iniciou os treinamentos com bola e vai ter um retorno gradual aí. Ele vem sofrendo com muitas lesões, deve entrar em transição em breve. O mesmo serve para Moisés, que também apareceu ontem no treino, fez algumas atividades com bola, mas ainda vai entrar em transição muito em breve, talvez até mais cedo do que o próprio Bruno Pacheco, tá? Então, só para recapitular, nós não daremos hoje o Martínez e o Lucero, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. 2, João Ricardo e Breno, Davi Luiz e Gustavo Mancha, que também esteve ontem lá treinando, mas não deve começar jogando, talvez vá no banco. Bruno Pacheco, né, e o atacante Moisés. Então, 8 jogadores aí desfalcam o Fortaleza, desfalcam entre aspas, né, o Fortaleza para esse jogo de hoje contra o Bragantino. Vocês sabem que eu tô doente, né, turma? Então, desculpa aí pelos fungaros, mas é porque essa gripe tá me matando. E o Bragantino, equipe jovem, de transição rápida e força física. Chega vindo de 2 derrotas, né? Perdeu para o Vitória fora de casa e perdeu para o Flamengo de virada dentro de casa. A equipe do técnico Fernando Seabra, ex-Cruzeiro, está na 4ª colocação com 27 pontos, seguindo firme na luta por uma vaga na Libertadores. O momento do Braga é de oscilação, de 3 jogos sem vencer. Um empate contra o São Paulo e 2 derrotas para Vitória e Flamengo. Dito isto, o Bragantino deve ter Lucão no gol, o Cleiton tá fora, Hurtado, Pedro Henrique, Rodrigues e Lopes, Eric Ramírez e Gabriel, Vinicinho, Lucas Barbosa, John e Eduardo Sacha. É quase um 4-5-1, né? O Bragantino, que tem uma variação tática muito interessante também, de transição e muita velocidade, joga também no 4-2-3-1 e é uma equipe muito jovem, né? O Fortaleza vai ter que ter cuidado, porque a média de idade do Fortaleza é alta. Tomara que dê conta aí dos velocistas do Bragantino. Meio de campo, que é um meio de campo bem cerebral, bem consciente. Então tem que ter muito cuidado, porque a equipe é muito perigosa, tem muita força física, mas tem falhado mais defensivamente em jogos recentes. Então vamos torcer para que o Fortaleza consiga criar lances de perigo e seja efetivo para vencer a equipe do Bragantino. Agora vamos às atualizações de mercado. Davi Luiz retorna à rotina no Fortaleza e deve definir futuro próxima semana. Então Davi Luiz está de volta, certo? Ele tem proposta de um clube do Chipre, retomou a rotina de atividades no clube após ser liberado por alguns dias e deve definir o futuro na próxima semana.
conforme apurou o Esportes do Povo. Ele segue em processo de recuperação de lesão muscular. Então, Davi Luiz voltou já as atividades no Fortaleza, mas deve definir sua situação, se sai, se vai para o futebol do Chipre ou se fica na próxima semana. Então vamos aguardar para ver se ele sai ou se ele fica. Façam as suas apostas. Turma, o Fortaleza desistiu da contratação do volante Danilo Barbosa e segue no mercado por um novo volante. A proposta do clube árabe foi maior e foi mais atrativa para o volante que está deixando o Botafogo. Então o Leão desiste da negociação e já passa a buscar um novo volante no mercado. Tomara que dê certo, tomara que encontre logo, né? A janela já está passando, vai até o começo do mês de setembro, mas é bom a gente não moscar. Tomara que o Fortaleza consiga encontrar esse volante o quanto antes, porque estamos precisando. Falar em volante, ontem rolou uma história de que o volante Rodrigo estaria indo para o Atlético Goianiense, como a gente sempre brincou, né? Parece que ganhou verdade. Mas o Rodrigo não sairá do Fortaleza. Segundo informações, o jogador não pode mais atuar por outra equipe no Brasil, pois já disputou a Copa do Brasil pelo Maringá e a Série A pelo Leão. A regra impede que um atleta jogue por 3 clubes diferentes em competições nacionais no mesmo ano. Eu nem sabia dessa regra. Você sabia dessa regra? Será que essa regra vale mesmo? Enfim, se valer, o Rodrigo não pode mais ir para nenhum outro clube, deve ficar no Fortaleza. O que é bom, né? Mais uma opção ali pro meio de campo do Fortaleza. Ainda não teve oportunidades assim primorosas. Tomara que, se tiver, entre e jogue bem. E o Moisés? Moisés segue sem data de retorno. Está fora há mais de 100 dias, mas como eu falei agora mais cedo no vídeo, ele deve estar próximo de entrar em transição. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. O videozinho um pouco mais curto. Curtiu? Deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal. 9h15 tem Café Expresso, Jornada Esportiva às 15h15, pós-jogo na sequência. Valeu, falou e tamo junto.